Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira, começando mais um culto, amém? Amém. Hoje, como todos estão vendo, quem vai pregar vai ser eu. Gente, vocês me ajudam que eu tô nervosa. Quem já esteve aqui sabe como é. Dá um friozinho na barriga. Mas Deus está na frente, amém? Amém. Nosso tema hoje vai ser amizade. Quando a pastora Rose falou que quem ia pregar ia ser eu, veio só o nome de amizade na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou pregar sobre amizade. Quem aqui tem uma amizade que é verdadeira mesmo? Que vocês falam, poxa, aquele ali é meu amigão. Ninguém? Eu. Então hoje eu vou estar pregando em João 13, versículo 13, do capítulo 21 até o 26. Amém? Posso ler? Quem tiver com as suas Bíblias aí, quiser abrir. Diz assim. Pode ler, gente? Acharam? 13. João 13, capítulo 13, versículo 21 até o 26. Amém? Amém. Diz assim, ó. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos aquele a quem ele amava. 24. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e dando molhado deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Amém? Amém. Aqui, quem traiu Jesus foi Judas. Mas aqui está dizendo que Jesus
amava Judas. Está dizendo aqui que nós temos que amar. Amar os nossos amigos, né? Pra gente ter aquela amizade. Mesmo que a pessoa pisa na bola, é com vocês, porque é horrível, né? A gente gostar, né? É daquela pessoa, aí tipo assim, aquela pessoa magoou a gente. Dói, não dói? Dói. A gente sente, não sente? Sente. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Vocês não estão prestando atenção não, gente? Perdoar. A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Aí eu falo, por que nós temos que perdoar? Alguém sabe me dizer aqui? Ninguém? Porque senão a gente não vai pro céu. Senão a gente não vai pro céu. E deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ver se vocês sabem me responder. Jesus perdoou Judas ou não perdoou Judas? Não? Jesus perdoou Judas, gente. O Judas foi perdoado. Mas ele não aguentou a pressão. É por causa que ele amava Jesus como Jesus amava ele. Aí ele fez o quê? Ele se matou. Ele não aguentou. É o que está acontecendo com muita gente aí. Que um amigo, né? Faz alguma coisa. Até um namorado mesmo. Acaba o relacionamento. Você não trai. Faz alguma coisa assim. A pessoa fica com a cabeça muito cheia. A pessoa se mata. A pessoa se mata. E quem coloca essa sementinha na cabeça da pessoa, é pra pessoa se matar. Tiago. Vocês são espertos. Isso aí. Aí quando vir a vozinha, nós temos que fazer o quê? Orar. Isso aí, orar, repreender. Isso aí. Aqui também fala. Eu posso falar uma coisa minha? Muito tempos atrás, muitos anos atrás, eu nem morava aqui. Eu nem pensava em conhecer nenhum dia vocês aqui. Ela vai ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Eu tenho uma amiga minha que nós éramos muito apegados, nós éramos muito juntos. Aí nós se separamos, a gente brigamos, mas não foi da minha parte, foi da parte dela. Que muita gente colocava na cabeça dela que eu era falsa com ela, que eu era isso, que eu era aquilo. E ela fez o que, gente? Ouviu quem? Ouviu eu ou as pessoas? As pessoas. Ela ouviu as pessoas e fez o quê? Se afastou de mim. Mas aí eu cheguei nela, eu conversei com ela. Ela quis conversar comigo. Ela não quis conversar comigo. A gente ficamos, eu acho que foi uns 2 anos sem se falar. Por causa de uma mentira. Mas aí eu falei pra ela, falei, é mentira, eu não fiz isso. Eu tava no meu serviço, eu tava trabalhando. E chegaram em você e falaram isso. Ela falou, eu não quero saber. Ela falou pra mim que não queria escutar o meu lado da história. Mas ela fez certo isso? Ela fez o quê? Ela tinha que fazer o quê? E escutar também o meu lado, né? É da história, mas ela não quis. Poxa, mas eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque ela era a minha melhor amiga. Na onde que eu tava, ela tava. Ela vai ver esse vídeo, ela vai até me mandar mensagem.
Aí a gente fica um bom tempo sem se falar. Mas aí depois, quem foi me procurar? Era a minha casa. E eu fiz o quê? Eu perdoei ela. Hoje ela tem uma filha. Eu acho que 14 anos. Ela tem. Eu que levei ela pra ganhar neném. E nós estava se falando. Até eu vim pra cá, nós se afastamos de novo. Mas nós se fala ainda. Pelo celular. Mas aqui, quem tem um amigo que já aconteceu isso? Que vocês estavam juntos, inventaram história pra vocês. Mas aí é a pergunta que não vai acabar. Vocês perdoaram ele? Mas de verdade, né? Perdoaram? Amém. Aqui diz também que aqui, ó, e deixa eu falar, você aqui diz assim, ó, Jesus fala assim, ó, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Deus já sabia que Judas ia trair ele? Já sabia? Mas Jesus, ele ficou com mágoa do Judas? Ele ficou triste? Não, né? Por que vocês acham que Jesus não ficou triste com Judas? Mas por que ele não ficou triste? Por quê? Ninguém sabe dizer? Não, eu tô falando assim, por que Deus não ficou triste com Judas? Porque ele já sabia. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Mas ninguém sabia, né? Era só Jesus. Aí aqui vocês me digam, por que Jesus amava Judas? Ninguém sabe dizer por que Jesus amava Judas? Por Deus. Hã? Porque o quê? Porque Deus. Por quê? Jesus tem o coração puro. O coração de Jesus é puro, é verdadeiro. Não é assim de mentira, né? Que tem muitos aí que o amor estão se esfriando, né? Até quando alguém se machuca, né? Em vez de ir lá e ajudar, não, quer tirar foto, né? Fazer vídeo pra poder colocar nas redes sociais. Mas não é certo isso? Não. Tem que fazer o quê? Ajudar. Tem que ajudar, isso aí. Vocês são espertos, vocês, hein? São espertos. Eu queria chamar a pastora Rosa aqui, amém? Cheguei. Amém. Amém, pessoal? Amém. Você vê? Estava meditando ali, ao respeito que ele estava pregando. Gente, nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Já percebeu durante essa semana quantos aborrecimentos já teve? Quem já se chateou essa semana? Bastante. No trabalho, na escola, né? Ou em casa. A
Às vezes na igreja também. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então vamos lá. Mas, aonde está a diferença? Do que ela está pregando aqui sobre amizade, amém? Projeto 3:11 falando de amizade. Olha, Pedro, ele teve, Pedro, João, os 12 discípulos, teve grandes oportunidades. Eles estavam na mesa, amém, pessoal? Amém. Mas Judas não quis dar o quê? Ou se você não der ouvido o que Jesus está falando, você pode se tornar um Judas. Que é isso, pastora? Sim, porque ele andava com Jesus, ele fazia missão com Jesus. Quem está entendendo? Tem pessoas que ela faz a obra, ela louva, ela vai evangelizar na rua, mas o coração dela está cheio de quê? De ódio, mágoa, rancor. Não perdoa, nem se perdoa. Mas se ele se arrependesse, será que ele seria salvo, pessoal? Não. Então, vamos de novo. Se Judas se arrependesse com sinceridade, porque na verdade o foco dele era dinheiro. Quem está entendendo? Mas se ele fosse sincero e falasse com Jesus que estava arrependido, mudaria a história dele ou não, pessoal? Na sua opinião? Mudaria ou não mudaria? Mudaria. Então eu vou falar com vocês. Aproveita a oportunidade que Deus está dando nessa noite. Mas qual é a oportunidade, pastora? Qual é a oportunidade, Jennifer, que Jesus está me dando? Um sincerão. Pastora, eu não gosto não. Só de pensar nessa palavra sincerão já me dá um frio na espinha, já me dá um frio na barriga, porque eu não consigo me expressar, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo nem dizer a minha adversidade, o que eu estou passando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, olha para cá. Todo mundo olha para cá. Amém? Amém. Quantas pessoas esse ano você já fez as pazes que estava brigado com ele ou com ela? Ou talvez... Ei, vocês aí atrás, por favor. Será que vocês deixou passar a oportunidade de pedir perdão? Será que, olha, já ocorreu de alguém falar uma sinceridade com você para te ajudar e você levou pro coração e você não gostou? Hoje, a oportunidade vai ser para você saber aonde você está errando. Amém? E aonde você precisa mudar. E aonde você está acertando. E aonde você está acertando. Será que você conseguiria ouvir uma negatividade sua e uma positividade? O que está positivo, legal em você, e o que está negativo? Será que você aguentaria falar ou ouvir de alguém? Quem aguentaria, levanta a mão. Para te ajudar. Levanta a mão, eu aguentaria. Se é para me ajudar, eu aguentaria ouvir. Eu ouvir uma realidade. Que às vezes, presta atenção, você é tão elogiado, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, que você não se observa. Acontece isso ou não acontece? Sim. Você não observa o que você está fazendo não eu vou dizer nem de errado. Você está se perdendo, às vezes está dentro da igreja, mas está se perdendo por causa de um sentimento. Qual um sentimento que você talvez já fala assim? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Ei, presta atenção, amém? Amém. Vamos dizer que lado A, lado B.
Ó, vamos dizer que a Jennifer é o lado A. Amém? Vamos dizer que... Vem cá, você me ajuda aqui. Vem cá, fazer um exemplo. Vem cá. Lado A, lado B. Ela aqui é o lado B. Ainda estou na pregação, amém, pessoal? Amém. Só que o lado A, eu vou pedir para falar para mim um defeito. Agora. Um defeito que é meu ou da senhora? Meu? É meu. Eu perguntei, não perguntei? Quem teria coragem de ouvir uma positividade ou uma negatividade? Foi ou não foi? Então eu estou dando um exemplo de mim aqui agora, ao vivo. Fala pra mim, por favor. Um defeito. Um defeito, meu. Pode falar. Estou aqui. Tô tentando achar um defeito. Vou falar. Pastor, então fala, pastor. Sabe qual é o defeito da pastora Rose? É ajudar quem não quer nada. É lutar por quem não quer nada. É ensinar quem não quer nada. Esse é o maior defeito que ela tem. E é impossível ela se consertar desse defeito. É impossível, já tentei, mas é impossível. É ensinar a verdade para quem não quer saber da verdade. É abrir os olhos de quem não quer abrir os olhos. Esse é o maior defeito da pastora Rose. Agora você vai falar uma qualidade. Obrigada, meu amor. É verdade. Uma qualidade. Pode falar, Fala pelo menos uma. Deixa Deus te usar. Cresceu rápido você, entendeu? Uma qualidade que ela acabou de falar, que eu estou sempre orando pelo próximo. Estou sempre orando pelas pessoas. Eu não desisto. Alguém talvez desistiu de você. Eu falei isso para ela hoje na evangelização. Mas eu nunca desisti dela. Estou sempre orando por ela. Como eu estou orando por vocês. Sabe por que eu oro, pessoal? Quem quer saber por que a tia ora? Por que a tia ora por mim? Por que a pastora ora por mim? Levanta a mão, você que quer saber. Para vocês ir para o céu. Para você ser salvo. Para vocês ter Cristo. Judas não foi salvo. Mas não é porque Jesus já abriu mão dele, não. Ele não quis ajuda. Queiram aceitar ajuda. Quando Jesus falava, quem um traidor na mesa, porque Jesus já sabia que tinha. Presta atenção, pessoal. Olha pra cá, por favor. A pregação não acabou. Quando a Jennifer estava falando aqui de amizade, pensa aí numa amizade. Presta atenção. Uma amizade que você talvez perdeu. Uma amizade que talvez você perdeu. Ou uma amizade que você ainda dá valor. Pode sentar, obrigada, tá? Ou uma amizade que você ainda dá valor. Posso falar uma coisa? Corre atrás enquanto tá viva. Que depois já era. Conversei com 2 pessoas esse dia que não tem mais como fazer as pazes. Por quê? Partiu, dormiu e não acordou mais. Então, a oportunidade de vocês é, faça as pazes com Cristo primeiramente. Talvez você fale assim, meu perdão essa noite, pastora, tia Rose, é pedir perdão a Deus, sabe por quê? Eu quase desisti de buscar. Eu quase desisti de vir à igreja. Eu quase desisti da minha salvação. Eu quase desisti de ser batizado no Espírito Santo. Eu quase desisti de fazer a obra. Eu quase desisti hoje de louvar. Mas Jesus te trouxe aqui. Se Ele te trouxe aqui, porque Ele vai mudar a tua história, a tua vida. Mas quem quer mudar de história, levanta a mão. Só depende de cada um de nós. Como é que pode mudar a história, pastora? Jennifer. Tia Jennifer, como é que eu posso mudar a minha história? Primeiro,
se arrepende. Segundo, procure ajuda. Deixa de ser orgulhoso e orgulhosa. O seu orgulho vai te matar. Eu não gosto de pedir ajuda, então tá errado. Ei, para com isso aí atrás, por favor. Tia, separa por menos um. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você que tá no nosso meio e tá com mágoa no coração, você está chamando um abismo pra tua vida, pra tua salvação. Tia, eu não gosto de pedir perdão, eu não gosto de pedir desculpa, eu não gosto nada disso. Porque me torna uma pessoa fraco, negativo. Te faz forte, sabe por quê? Jesus começa a habitar dentro do teu coração. Pode. Eu posso falar uma coisa agora? Você estava aqui falando. Eu tinha um tio meu. O nome dele é Antônio. A gente chama ele de Totão. Eu tinha mágoa do meu tio. Eu tinha muita mágoa dele. Nossa, eu tinha muita mágoa dele. Não sei, ao mesmo tempo que eu assim, amava ele, eu tinha raiva dele. Aí, meu tio, ele ficou doente. Ele ficou doente e aconteceu uma situação que eu fui pra São Paulo. Ele morava lá em São Paulo. Aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele. E tipo assim, depois que eu fui perceber que foi Deus que fez tudo aquilo ali pra mim poder falar com ele. Eu falei com ele, eu perdoei ele, mas é pra perdoar de coração, gente. Eu perdoei ele. Nossa, foi assim, a gente conversamos, a gente rimos, a gente, sabe? Aí depois eu vim embora. Depois de uns meses, ele morreu. Ele morreu. E eu não sabia que ele tinha morrido. Eu tinha saído. Aí eu tava sem celular, sem nada. Aí eu só recebi uma ligação, da minha prima. Ligação não, foi pelo Face. Ela me mandou e falou assim, Nina, meu pai faleceu hoje. E no dia que ele faleceu, veio ele na minha cabeça. E tipo, eu escutei a voz dele, ele me chamando. Ninguém sabia disso. Nem as minhas primas sabiam disso, mas não sabia agora. Na madrugada veio a voz dele me chamando. Ele veio no meu sonho, ele falou comigo. E eu escutei a voz dele. Eu falei, ué, meu tio aqui, como que ele conseguiu achar a minha casa? Ele só veio aqui uma vez só. Aí acabou que eu saí, né, pra fora, saí pra ver se era mesmo ele. Eu olhei, não era ele. Quando foi de noitezinha, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Mas ali, o meu coração, quando eu falei com ele, quando eu pedi perdão pra ele, foi um alívio pra ser imagina. Então, assim, aquele alívio, eu falei pra ele, falei assim, meu tio, eu perdoo tudo que o senhor fez. Por quê? Não foi pro meu mal, foi pro meu bem. E tipo, se ele entendeu ou não, eu não sei. Mas eu falei, a minha parte eu fiz, né? Aí isso, depois de uns 4 meses, eu acho, 5 meses, ele faleceu. E se não tivesse feito? E se não tivesse feito? Que Deus tinha colocado no teu coração. Então não podemos perder a oportunidade. Amém? Até aqui falou o Senhor, né? Amém. E boa noite a todos. Observação. Os mortos não falam com a gente. Se algum parente teu que morreu tá falando com você, não é ele, é um demônio. Amém? Não falam com nós. Só quem fala com a gente é o Espírito Santo e o diabo. O morto morreu, acabou. Nós estamos na terra dos viventes. Amém? Aonde o Espírito Santo chamou cada um de vocês para poder fazer parte
do reino de Deus. Você vê, você olha uma criança dessa, você vê pureza, você vê verdade. Por isso que o reino dos céus pertence a quem? As crianças. Esses dias nós estávamos falando sobre o Gil, né? Ele parou a Rose na rua e falou: a senhora sempre vai ser a minha pastora e o pastor vai ser sempre o meu pastor. Tinha um tempinho que ele não vinha por forças maiores. E Deus ouviu as lágrimas dele e a oração dele. E ele tem autorização praticamente de vir. E é o primeiro às vezes a chegar. É o primeiro, né? Às vezes é o primeiro a chegar. Então nós temos que ter esse coração, porque Jesus está às portas. Você está vendo essa tranquilidade? Daqui uns dias não vai ter mais ela. Daqui uns dias você vai procurar: ah, eu vou buscar Jesus lá na igreja com o pastor Ivanildo e com a pastora Rose. O pastor já não vai estar mais aqui. Já não vai estar mais. E isso não está longe, não. Isso daqui um momento vai explodir. Daqui um momento vai explodir. E se você não valorizar o que Deus está dando para você hoje, amanhã será tarde demais. Talvez não tarde, porque você ainda poderá se arrepender. Mas se você morrer sem esse arrependimento, você perde a sua salvação. Você já percebeu que às vezes as pessoas, elas estão no vazio? Você passa a observar as pessoas, elas estão como que não está com a gente, elas estão em outro lugar, porque o vazio dentro dela está o quê? Crescendo. E Jesus, ele está querendo encher esse vazio. Jesus, ele está querendo encher esse vazio em você. Queira você uma criança, queira você um adolescente, queira você um jovem, queira você um ancião, Jesus, ele quer preencher esse vazio em você. E o mal, ele não quer que você tenha esse entendimento. Você não nasceu para ser vazio. Você nasceu para fazer a diferença. É por isso que quando a gente morre, acabou. Porque você já não vai ter mais o quê? Vida. Você não vai ter mais vida. Você tem controle hoje sobre a sua própria vida. Você escolhe o caminho da verdade ou o caminho da sua própria vontade. Mas vai chegar um dia que essa vida, por causa do pecado, ela foi reduzida. Ela foi reduzida por um tempo. E o problema é você descolar deste corpo que você ama, né? Você talvez ama o seu cabelo, né? Talvez você ama as suas unhas lindas, o seu rostinho de anjo. Tudo isso vai acabar. O que vai ficar é esse ser aí que vive no vazio. Esse ser aí que às vezes tem vontade de se matar, tem vontade de sumir. É esse ser que muitas das vezes a gente despreza. Ele está gritando por socorro. A sua alma está gritando por socorro. A sua alma está desesperada atrás de ajuda. Mas o vilão, que é a carne é a vontade. Não permite essa alma
se conectar com Deus. E Deus, Ele está te dando uma chance. Hoje é dia 20. Hoje é dia 6. Guarde essas palavras. Daqui uns meses você vai falar assim: o que o pastor falou era verdade. Está vindo uma guerra, crianças. Está vindo uma guerra. Está vindo uma guerra contra a tua alma. Está vindo uma guerra que você não entende, mas eu já estou te preparando. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É muito bom brincar, é muito bom zoar, é muito bom passear, mas quando essa guerra chegar, você já não vai lembrar mais de zoar, você já não vai mais lembrar de brincar, você só vai lembrar de se esconder, porque o pavor, o pânico, ele vai invadir este mundo. E o Senhor Jesus, Ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos vão me criticar, vão falar assim: isso não é uma pregação para criança. Mas a criança não tem uma alma? A criança não tem um desejo? Tem. Eu poderia brincar de kid aqui, botar um negocinho e ficar brincando. Não, isso não vai te levar a Jesus. Isso só vai te distrair. E o meu discurso não é para distrair. O meu discurso é para causar conflitos na sua cabeça, para você entender. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O mal está se preparando para dominar a terra 100%. O Espírito Santo que me usa, que usa a pastora Rose, que meteu o pé do altar aqui, só deixou eu e a Jennifer, ele está mostrando a verdade para vocês. Ele está mostrando a verdade para vocês. Desperta. Ore pelos seus pais. Ore pela sua mãe. Pare de brigarem dentro de casa, de arrumar probleminha onde não tem probleminha. Porque os tempos são tempos maus. Se você tem a oportunidade de vir à igreja todo dia, tá em casa fazendo nada, vem. Porque vai chegar um dia que você vai procurar a igreja, já não vai ter mais nada lá. O pastor já não vai estar mais lá. A pastora já não vai estar mais lá. Só quem vai ficar é aqueles que ficaram. E quem vai pregar o evangelho vai ser vocês que ficarem. E vocês vão ter que pregar e ganhar a salvação com a própria vida. Hoje nós ganhamos a salvação pela graça. Você pecou, você errou, você fez algo que não era para fazer, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela cai sobre vocês. Quando você se arrepende, arrepende das maldades, arrepende das ruindades, porque nós temos visto algumas crianças com um coração ruim, muito ruim, crianças com maldade na mente, e Jesus, ele quer tirar isso da sua cabeça hoje. Eu quero que você, criança, venha aqui no altar, que eu vou orar por vocês. Pode vir. Eu trouxe o óleo, pastora Rose vai ungir cada um de vocês. Todo mundo aqui em cima. Vai. Todo mundo. Vai indo pra lá, pra trás. Vai indo pra lá, isso, vai. Vai todo mundo. Todo mundo. Vai indo. Vai indo pra lá, Mas tu vai pular desse óleo, você. Pode vir pro lado de cá também. Todo mundo. E
Ih, meu Deus do céu, que ânimo é esse? Amém? Amém. Vem cá, vem. Você também, adolescente, se você necessita dessa proteção, pode vir também. Tá? Jovem, Já urgi. ancião, pode vir. Vou fazer uma oração para Deus proteger vocês do que dá para vir, pessoal. Vem por aqui, ó. Aqui, ó. Lá pra trás. Lá pra trás, isso. Talvez para você pareça bobeira. Pode ficar. Talvez para você acha que é Tá sozinha inútil. já. E uns também. Feche os seus olhos. Você também não quer, não? Tá bom. Já tem tudo o que precisa, né? A borda do altar não é altar, não, tá? Meu Deus. Tá aqui essas crianças, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha proteger elas. Tá aqui também os meus companheiros de trabalho, os meus amigos. Abençoa, meu Pai. Tá aqui, meu Pai. A igreja apoia os soldados feridos. Eu peço que o Senhor venha agora sobre eles. Proteja a mente deles, meu Pai. Faça haver um despertamento neles. Guarde essas crianças da maldade do diabo deste mundo. E que o teu Espírito, meu Pai, possa proteger essas crianças. Repete comigo assim: meu Deus! Meu Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Me protege! Me protege! Me guarda! Me guarda! Me salva! Me salva! Do mal! Do mal! Hoje! Hoje! Amanhã! Amanhã! E para todo E ser! para todo ser! Palma para Jesus! Amém! Só pra fazer. Tem brincadeira? Deus abençoe. Eu não, talvez tava Fala baixo, nervoso. Tô falando baixo. Vai quê?